Eu quero iniciar o culto fazendo a leitura bíblica de Êxodo, capítulo 7, versículo 16. Êxodo 7, a partir do versículo 16. Eu tenho feito as exposições, o Lucas também participou e vai participar hoje. O pastor Antônio Carlos também já participou lá na congregação sobre Êxodo. E me chamou a atenção algo muito interessante. 7,16, uma frase que se repete 6 vezes, em poucos versículos, do capítulo 7 até o capítulo 10, ela se repete 6 vezes durante as pragas. Diz assim a frase para a leitura bíblica, para início desse culto congregacional. Tu lhe dirás, Yahvé, o Deus dos Hebreus, me enviou para te dizer, deixa o meu povo ir para que me sirva no deserto. Eis que até agora não tens ouvido. É interessante pegar as várias traduções. Na minha, a versão King James, ela diz, deixa o meu povo ir para que me sirva. Na Nova Almeida Atualizada, para que me adore. O que significa isso tudo que está acontecendo aqui? Nessas repetições de 6 vezes. Primeiro indica a soberania divina. Yahvé exige culto. O homem, os seres humanos foram criados, a primeira definição é litúrgica, que aparece na Bíblia. Os seres humanos foram criados. A segunda, o propósito da redenção, se você é salvo, você foi salvo com um propósito, você foi liberto da escravidão, dos ídolos para a adoração. Então a gente tem que entender isso, O povo de Deus é liberto, não é para fazer o que quer, é para adorar. Aquilo que impediu o povo de adorar ao único Deus vivo e verdadeiro, ele foi liberto por Yahvé. Yahvé é o único Senhor. Não nos espanta que no Êxodo que tenha esse mandamento, não terás outros deuses diante de mim, é porque o povo foi liberto. Então, se você é liberto, você pode adorar, você saiu da sua casa com esse objetivo. Então, nós vamos orar a esse grande Deus. Vamos orar, então? Querido Senhor, Senhor de todo o universo, Senhor da criação, Senhor das nossas vidas, da igreja, aqui está o teu povo, Senhor, para lhe prestar culto nesta manhã. Muito obrigado, ó Deus, porque nos libertou das garras do pecado, Senhor, que por nós mesmos não seríamos libertos, ó Deus. Muito obrigado por isso, Senhor. Agora a tua igreja pode cantar louvores a Ti, pode ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Seu nome seja exaltado aqui nesta manhã, como tem sido, ó Deus, durante todas as manhãs, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor, que o nosso coração esteja aberto, atento para engrandecer o Seu nome. Nós Te louvamos, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Ter aquele momento de contrição, eu vou abrir aqui a palavra de Deus no Salmo de número 19, a partir do versículo 12, Salmo número 19, a partir do versículo 12 até o versículo 14, diz assim: quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Da mesma forma, livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então experimentarei a integridade e serei inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na Tua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador. Vamos orar? Ó Senhor, estamos diante da Tua santidade, Deus. E sabemos, ó Deus, que somos impuros, desejamos coisas ruins, Senhor. Há pecados que cometemos, ó Deus, que na sinceridade aqui do salmista acontece também conosco, que a gente não conhece, nem se dá conta, Senhor. Perdoe-nos, Senhor. E fazemos também a mesma oração aqui do salmista. Livra teus servos do orgulho, para que ele não nos domine, ó Deus. Senhor, nos ajude que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam aceitáveis na Tua presença, Senhor. Perdão, Senhor, porque muitas vezes não agimos assim, não temos noção, Senhor. Então colocamos esse tempo
para pensar nisso, Senhor. Tende misericórdia do teu povo que está diante do Senhor e perdoa, transforma, que isso seja tratado diante do Senhor através da tua palavra, Senhor. No nome de Jesus que oramos. Amém. Quero chamar novamente o pastor Claudinei para a exposição da palavra. Eu vou dizer para ele e para a Priscila que, onde que eu lembro deles, a minha memória deles? Lá na igreja tinha um painel missionário, né, como se fosse um L, e tinha vários, né? Claudinei, Priscila e Emília. Então, na minha formação, graças a Deus, a gente foi ali incentivado naquele contexto a amar missões. E tinha a carta deles, vocês estavam em Benevides, no Pará. Tinha ali todo o boletim da igreja, aparecia isso, né? Eles trabalhavam entre os ribeirinhas, a gente via as cartas lá. Muito bom. E a gente vê o servo de Deus não pelo currículo, né? Ele é formado nisso, mas o quanto ele serviu. Então, esse tempo que eu sempre vi o pastor envolvido nisso e é um grande exemplo para nós. Nós vamos orar para que o Senhor use a sua vida aqui. Querido Deus, mais uma vez, diante da tua face, Senhor, está o pastor Claudinei, ó Deus. Que o Senhor fale através dele para a nossa igreja, Senhor, tudo que ele meditou na palavra do Senhor. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Chamar minha esposa aqui, ela tem uma tradução mais fácil de entender, Priscila. E tem algumas crianças aqui, não é verdade, com uma tarefa muito interessante e isso vai ajudá-las também. O texto no qual vamos meditar hoje está no livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Então, já ajudando as crianças, Atos, capítulo 8, do versículo 26 até ao 40. Atos 8, de 26 a 40. Diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco disse a Filipe: diga-me, o profeta está falando de si mesmo ou de outro? Então, Filipe, começando com esta mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhes as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que impede de eu ser batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então, Filipe apareceu mais ao norte,
na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho até chegar a Cesareia. A tarefa das crianças, segundo a minha esposa, é desenhar Filipe e Eunuco, e Filipe ensinando a Bíblia para esse homem aqui, tá bem? Essa é a tarefa. Aí eu gostaria de ver depois, se você pode me mostrar. Muito bem. Vamos, antes de pensarmos no texto, pensar em algumas coisas históricas aqui que creio ser importante. Entenda que ao tocar neste livro, você está tocando em um documento histórico. Quem gosta de história aqui? Eu amo história. Amo interpretação de texto, história, geografia, enfim. Na minha Bíblia em espanhol traz Atos. Na sua Bíblia traz Atos dos Apóstolos. Entenda que esse título não é inspirado. Alguns acham que o título melhor seria Atos do Espírito, através de dois apóstolos, Pedro e Paulo. Quando eu falo que é um documento histórico, por exemplo, esse livro aqui, ele foi escrito qualquer data antes do ano 70, porque quando lemos Atos 2, a igreja se reunia onde? No templo e de casa em casa. Esse templo foi destruído no ano 70 por Tito, filho de Vespasiano. Então, qualquer data antes disso aí é factível. Por que é um documento histórico? Você tem documentos, por exemplo, como o Didaquê, escrito no ano 70, a 110, quem sabe. Você tem livro, por exemplo, de Flávio Josefo. Você tem livros, por exemplo, de Clemente de Roma, uma carta aos Coríntios do ano 90. Você tem a carta de Justino Mártir, do século II. A mais famosa, talvez, que você conheça, é a carta de Eusébio, ou melhor, o livro de Eusébio de Cesareia, que trata da igreja primitiva do século IV. Então você tem outros, carta de Policarpio, Pastor de Hermas e outros livros, mas nenhum com tanta densidade histórico-teológica como esse documento aqui. Então entenda que é um documento histórico. Este livro aqui contém uma divisão muito clara. Do capítulo 1 ao capítulo 8, o personagem principal é Pedro. Pedro sai de cena. No capítulo 9, nós temos a conversão de Paulo, muito importante, porque é narrada no capítulo 22 e 26. Sempre tem algum acréscimo aqui na narrativa. Então, capítulo 1 a capítulo 8, Pedro. Capítulo 9, Paulo entra em cena. Paulo sai de cena, e do capítulo 10 até o final do capítulo 12, novamente Pedro, é o personagem principal, Pedro sai de cena, e do capítulo 13 até o último capítulo 28, Paulo novamente é o personagem do texto. Se você ler o final do livro, ele termina de uma forma um tanto brusca ou abrupta, não era uma forma usual de terminar um texto histórico. Uma outra coisa importante é que esse livro é escrito por uma sociedade que chamamos de alto contexto. O que é isso? Está cheio de lacunas históricas e geográficas. Por quê? Porque os leitores provavelmente eles conhecem todos esses temas, essas histórias, e o autor não vê a necessidade de grafar essas histórias. Por isso você vive algumas vezes de saltos e tentando preencher estas lacunas. Mas ele termina de uma forma um tanto brusca, então. E a pergunta é, por que ele não narra a morte de Paulo no ano 62 ou 64 da era cristã? Desejava o autor continuar escrevendo mais alguma coisa? Uma outra pergunta que surge a partir da leitura do livro é que este livro, a semelhança do primeiro livro, Lucas, o Evangelho, ambos são anônimos, na verdade, você não tem lá Evangelho de Lucas. Isso não é inspirado, o autor é anônimo. Também deste livro, Atos, o autor é anônimo. Ele escreve esse documento, descobrimos aqui, no primeiro livro, Lucas, que havia muitos livros já circulando, ou melhor, sendo escritos sobre a morte de Cristo. Esses livros não têm um caráter canônico, inspirado ainda. E ele, então, que não é uma testemunha ocular dos fatos, ele escreve esse documento, até o capítulo 16, pelo menos, ele escreve baseado em investigação. Eu trabalhei com investigação etnográfica alguns anos atrás, quando trabalhava com Yanomami, ou uma descrição. Isso é fantástico, gente. Pode imaginar Lucas ali sentado ao lado de alguém, Maria, quem sabe,
ou uma daquelas testemunhas da ressurreição de Cristo, e ele perguntando sobre os últimos acontecimentos. Ele é um investigador. E ele destina, então, o primeiro e o segundo livro a um homem chamado Teófilo, filho, amigo de Deus, né? Deus. Somente sabemos isso, Teófilo, mas pela palavra excelentíssimo aqui, dá a ideia que o homem, o destinatário aqui, ele tem uma posição importante no Império Romano, porque era uma expressão usada para pessoas importantes. Inclusive, alguns acham que este homem havia patrocinado esta investigação aqui feita pelo autor Lucas. E Lucas, então, evidências internas apontam para isso, que ele é autor. Ele não narra a morte de Paulo. Por quê? Durante a sua investigação. Será que a intenção dele era provar que esta seita que está surgindo não era hostil às intenções do Império Romano? Você se lembra que houve um momento lá que o cristianismo nasce dentro do judaísmo? Posteriormente, os judeus percebem que existem pessoas confiando em Jesus como Deus e Messias. Inclusive, Paulo move a sua perseguição justamente para buscar cristãos que estão aonde? Dentro da sinagoga. Começa a haver uma cisão, então, ali, dentro da sinagoga, em torno da figura de Jesus, Cristo, ou Messias, que se dizia Deus, uma cisão, e Paulo, então, querendo preservar a integridade do judaísmo, ele começa a perseguir os cristãos e levá-los para Jerusalém para serem julgados. Há uma separação, então, e logo o Império Romano também percebe isso. Porque o judaísmo é uma religião aceita, o cristianismo não, e logo, então, o cristianismo começa a ser o quê? Perseguido, porque ele vai contra a política do Império Romano. E durante aproximadamente 230 anos ou mais, era uma igreja que sofria o quê? Perseguição por causa da sua fé. Leia a carta de Plínio a Trajano, por exemplo, ele tentando defender a igreja contra as atrocidades do imperador. Era incrível, Diocleciano e outros perseguiram a igreja, mataram milhares e milhares de cristãos. Mais conhecido de você é aquele Nero, na verdade, que colocou o fogo em Roma, para urbanizar a cidade ali, reurbanizar, 14 bairros queimando, dia e noite ali, culpa os cristãos e logo os cristãos perseguidos, seus corpos untados, amarrados no jardim de Nero, atearam fogo e a história diz que enquanto Nero cantava ali, passeando pelo seu jardim, os corpos ardiam em chamas presos àquelas árvores, né? É incrível a história do cristianismo, leia a história. E esse livro, então, narra essa história do cristianismo, que vai para o mundo gentílico e percebe, então, essa diferença entre judaísmo e cristianismo. No livro aqui você tem 3 personagens. O primeiro personagem, vamos lá, está no verso 26, está vendo aí? Aparece como o anjo do Senhor. Aparece no verso 29, novamente, o Espírito, a mesma pessoa, não sabemos. Na minha Bíblia em espanhol traz um anjo, um ángel. A sua, não sei como, um anjo. Alguns manuscritos, por uma questão cristológica, trazem o artigo o anjo, dizendo que a pessoa de Cristo aparece aqui, tá bom? É um artifício cristológico aqui, mas não sabemos. O meu manuscrito aqui, em espanhol aqui, traz um anjo, da Priscila também, um anjo, ou o Espírito, que nós sabemos que a evangelização se dá como? Através de uma ação divina aqui no texto. Comentaristas do texto aqui de Atos, você nota o verso 1 a 3, né? Aqui capítulo 8, que houve uma grande perseguição. A igreja é dispersa, somente os apóstolos permanecem em Jerusalém. Existem várias ideias porque eles permanecem, a igreja é dispersa. Mas o que nós descobrimos aqui, que de Atos 1 a Atos 7, sabe quantos anos de história? 30 anos. A igreja em Jerusalém, ouvindo a palavra de Deus através de apóstolos. E a partir de Atos 8, então, vem uma perseguição. Apóstolos permanecem, a igreja sai perseguida aqui.
E você pode ver a ação do Espírito logo aqui, porque se dependesse da igreja, ela não teria saído de Jerusalém. Seja sincero, gente, é mais cômodo estar cantando esses lindos hinos que nós cantamos aqui. Como é agradável, eu falei para a Priscila, poxa, me sinto em casa, né? Como é bom, gente, como é bom. E essa igreja está há 30 anos assim, vem uma perseguição e o Espírito novamente dirigindo a história, inclusive o quê? A perseguição. Tanto é que diz aqui que Filipe, está vendo aqui? Que é verso 4, a igreja espalhada ia comunicando o evangelho. E menciona no verso 5 o Filipe aqui. Agora, ele está aqui, ele vai para Samaria, Filipe. Se lembram lá de 722 que eu falei? A invasão assíria, no norte do Brasil. Perderam a sua identidade, impuros. Judeus tinham problema com os samaritanos. E de repente Filipe então é levado para onde? Para Samaria, uma região pagã. E lá há um grande avivamento. Seja sincero, gente, de um ponto de vista racional não tem sentido. Uma igreja perseguida, você tem Filipe aqui saindo, um avivamento. Ação do Espírito na história aqui. Mas o que mais louco aqui na história é que ele sai de um avivamento e diz o texto, no verso 26, que ele vai para um lugar deserto. É enviado para um lugar deserto. Você percebe que não tem lógica? Eu podia pensar assim, fica lá em Samaria, edifica a comunidade ali, ensina a comunidade. Percebe a ação do Espírito? É como um vento. Na verdade, ele move, ele dirige e não explica. Então o livro deveria ser chamado Atos do Espírito. O Espírito é o Senhor da história aqui. Então você tem o primeiro personagem, um anjo ou espírito. O segundo personagem é aquele que eu falei, Filipe. Quem era Filipe? Percebam que o sujeito é monônimo, não tem sobrenome. A palavra Filipe quer dizer aquele que ama cavalos ou amante de cavalos. Ele é mencionado, se lembra a primeira vez aonde? Alguém se lembra? Atos 6, quando as viúvas judaicas, de origem grega, estão sendo esquecidas na distribuição, uma igreja pobre, há uma tensão ali, entre judeus e judeus hebraístas, melhor, helenistas, mulheres de origem grega. Naquele momento escolhem 7 diáconos, e entre eles está quem? Filipe. Foi uma decisão muito sábia aqui, não é verdade? A ala insatisfeita, a ala judeus helenistas, escolhe justamente 7 diáconos, e entre eles está quem? Filipe. Mas quando eu leio também Atos 21, pode buscar lá, Atos 21, lá fala que Filipe era um evangelista que tinha 2 filhas, que eram profetisas. E diz então que ele era um evangelista. Evangelista é um dom mencionado em Efésios capítulo 6. Vocês se lembram dos dons mencionados? Evangelista, então, é um diácono com dom de evangelista. Agora, gente, um parênteses aqui para você, que foge um pouco ao nosso modelo batista, não é? Quando eu leio Timóteo, por exemplo, Timóteo, em um lugar é mencionado que ele era um pastor. Ele era o quê? Um evangelista. Ele foi colocado em Creta, uma ilha grega, para ordenar as coisas lá em Creta e para estabelecer o quê? Presbíteros e pastores. Então, olhem só a inversão da coisa aqui. São evangelistas estabelecendo o quê? Presbíteros e diáconos. Logrou entender a diferença? Presbíteros e evangelista estabelecendo presbíteros e diáconos, né? Então, você tem aqui o segundo personagem, o amante de cavalo, Filipe, com dom de evangelista e diácono. Agora você tem no verso 27 um personagem um pouco mais complexo aqui. O terceiro personagem é um etíope. Vocês sabiam que quando você lê o Velho Testamento vai mencionar muito Etiópia, e a palavra para Etiópia é Cush. Todos se lembram que Noé teve 3 filhos? Sem, Cã
e Jafé. Cã era pai de Cush. Foi um argumento usado lá no período da guerra interna lá nos Estados Unidos, sobre a questão da maldição sobre os negros. Lembra que Cush, lembra? Cão, né, o pai dos etíopes, viu Noé nu e foi amaldiçoado por isso. Então você tem aqui Cush, um etíope. As disposições geográficas não eram as mesmas das atuais. Strabo fala sobre isso. Funcionário de Candace. Candace não é o nome, é um título, segundo Strabo. Quem governava nessa época era o Egito. E o faraó, o rei, não cuidava de assuntos temporais, era a rainha. Diz que ele era o quê? Ministro da fazenda, cuidador dos tesouros, está em espanhol, do império. Escravos faziam isso, era muito comum até na cultura grega, tá? Era comum, escravos adquirirem posição. E diz o texto que ele havia vindo para Jerusalém para adorar. Segundo a legislação mosaica, todo judeu ou prosélito judeu deve ir 3 vezes ao ano para celebrar a festa de Páscoa, Pentecostes ou Tabernáculos. Ele foi participar de uma dessas festas, não sabemos o qual. Mas o que nós descobrimos a partir de uma leitura de Deuteronômio 32, que uma pessoa que teve o seu membro viril tirado ou machucado também, ferido, não podia entrar no pátio dos gentios ou dos prosélitos judeus. Eram chamados de prosélitos da porta. Então diz o texto que você tem aqui o anjo, o espírito, o amante de cavalos, diácono, evangelista, um descendente de Cão, o eunuco, voltando de uma festa. Agora, a coisa louca no texto, no verso 26, é que o espírito ou o anjo manda Filipe, na minha tradução em espanhol traz, para o sul. Alguns manuscritos traz meio-dia, substituem o sul por meio-dia. Ele fala sobre Gaza, uma antiga cidade filisteia às margens do mar Mediterrâneo. E ele deixa claro o local, se acha o quê? Deserto. Aí entra novamente a loucura, não é? A pergunta é, quantas informações você e eu precisamos ter para fazer a vontade de Deus? Quanto conhecimento? Eu gosto muito da história de William Carey. Já ouviram falar dele? Guilherme Carey. Diz a história que ele era um sapateiro, alfabetizado pela sua mãe. E ele, então, tinha um mapa-mundo na sua sapataria, e o Espírito Santo começou a incomodá-lo quanto a trabalhar na Índia. Ele leva a sua visão de Índia para a sua igreja, era uma igreja batista pequenininha, lá na Inglaterra, e segundo a declaração de fé do ano 1863, alguma coisa, os batistas eram deterministas ou calvinistas, e eles falam assim para ele, olha, quando Deus quiser alcançar aquele povo, o fará sem a sua ajuda e sem a nossa ajuda. Ele volta para casa desanimado, diz ele, e novamente na sapataria ali, pode imaginar, alfabetizado pela sua mãe, com o 4º ano primário, o Espírito fala para ele assim, por que te achas aí, diz ele? Se tão somente obedecesses a mim, toda a responsabilidade descansaria sobre mim e não sobre ti. E aquele homem então sai, vai para a Índia, pede a sua esposa lá, nunca se deu bem na Índia, traduz parte da Bíblia para 32 dialetos, partes da Bíblia. Foi o primeiro, gente, a combater a queima de viúvas durante o sepultamento do marido ali, né? Foi o primeiro, não foi a Junta de Missões Mundiais a criar os primeiros lares para acolher meninas que eram vendidas como prostitutas. Foi Guilherme lá atrás, gente. Sem recursos. Ainda em uma colônia inglesa. Você consegue imaginar isso? É loucura, seja sincero. O sujeito não tem informação. Duvido que tenha um
um programa, né? Incrível, incrível. E este Filipe, esse amante de cavalos, também não tem informações. Ele apenas sai. E diz aqui, olhem só, que o eunuco, verso 27, está voltando de Jerusalém, sentado no seu carro, e vinha lendo o profeta Isaías, verso 28. E o Espírito, então, no verso 29, continua a dirigir esse processo evangelizatório e diz assim: aproxima-te desse carro. E diz o texto que, no verso 30, correndo Filipe. Está vendo aí? Agora o carro vinha correndo. Isso é cômico, não é o pastor Noival num sábado com short Nike, um tênis Nike correndo na cidade. É um judeu com uma veste comprida, um cinto à cintura, na verdade, para facilitar o movimento, e ele corre do lado do carro. O eunuco está lendo em voz alta, é um recurso mnemônico, a ideia é fixar o conteúdo. Paulo fala sobre isso até a minha chegada. Aplica-te à leitura, a ideia não é meditar, a ideia é introduzir a força de repetição o conteúdo. Ele está repetindo em voz alta o conteúdo de Isaías 53. E Filipe pergunta para ele, correndo Filipe pergunta, compreendes o que vens lendo? E o eunuco diz assim, como poderei entender se alguém não me explicar? E convida Filipe o quê? Para subir no carro e sentar-se junto a ele. Gente, isso é cômico, vocês já sentaram? É louco isso. Louco. E diz o texto então que ele está lendo Isaías 53. Todos conhecem o texto? É bem conhecido, não é? A pergunta para vocês é, a quem se refere o profeta? Me ajudem, alguém dá uma sugestão aí. A Jesus. Mas olhem só como o eunuco interpreta Isaías 53. Só uma coisa, no verso 33 você já tem um problema aqui de cosmovisão. Porque o judeu tem uma visão muito nebulosa sobre a eternidade. Você é eterno à medida que você gera, entendeu? Você é eterno nos filhos. Lembram da lei do levirato? Lembra? O pai falecendo, o irmão casava com a viúva, e o filho, oriundo desse relacionamento, recebia o sobrenome de quem? Do pai que faleceu, e não do pai que gerou. Mas nem era o sobrenome, era bem, não é? Filho de, ou bar, aramaico, filho de. Lembra do cego Bartimeu? O nome dele não era Bartimeu, era filho de Timeu. Simão Bar Jonas, não é sobrenome. Simão, filho de Jonas. Então, o sujeito é eterno à medida que ele gera. Eterno nos filhos. Eu sou Claudinei, Emília é minha filha, Abel e Silas meus netos. Eu sou eterno onde? Nos meus netos, os meus bisnetos, entende? Era muito. E aqui diz o texto que quem lhe poderá descrever a geração, porque da terra a sua vida é tirada. Na mentalidade judaica isso era um problema, não ter filhos, não ter geração. Aqui só é um problema. E diz aqui que o eunuco então, ele lê Isaías 53, mas olha como interpreta. Parte A do verso 34. Fala de si mesmo. Primeira possibilidade interpretativa, que Isaías 53 está falando sobre o próprio Isaías, que profetizou para Judá o sul durante o reinado de Manassés, 55 anos de reinado, o pior rei da história judaica do sul, e segundo a tradição foi cerrado ao meio. Ao que parece, o eunuco conhece essa tradição e aplica Isaías 53 a quem? Fala de si mesmo, fala de Isaías. Mas existe uma segunda possibilidade interpretativa. Fala de um outro. Quem seria esse outro? É um tema mais longo, não quero discorrer sobre isso. Se você ler Isaías a partir do capítulo 42, numa Bíblia hebraica que não tem capítulos e versículos, o servo sofredor, sabe quem é? É Israel. Israel, meu servo, Israel, meu servo. E eles veem então Isaías 53
a figura de Israel, uma sociedade de personalidade coletiva, tá bem? Um servo que representa o cabeça federal de toda a nação, por isso eles não veem, é um tema longo, eles não veem Jesus ali, até hoje não veem Jesus ali, eles veem a própria nação de Israel. E diz o texto então, caminhando aqui para a questão histórica somente, para que entendam, então Filipe, abrindo a boca, começando por esta passagem da Escritura, anunciou a quem? Jesus, o nome humano para a divindade que se encarna, humano, não um nome divino aqui, recebido no dia do seu nascimento, melhor, no 8º dia, dia da circuncisão, não no dia do nascimento. E diz o texto então, indo a caminho havia água, o eunuco quer ser batizado, imersão, derramou um pouco de água sobre a cabeça? Não sabemos. Corpo inteiro? Não sabemos. Não é claro isso. E no verso 37 diz, se crês de todo o coração, pode. Ele creu então em Jesus. Na minha Bíblia em espanhol está em colchete, creio que Jesus é o Filho de Deus. É uma declaração de fé da igreja primitiva. A igreja não tem o Novo Testamento, tem um discurso curto, um cânon curto, e ela repete e repete essa informação. Jesus é o Filho de Deus. Tem outras declarações de fé. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4, era uma declaração de fé da igreja primitiva. Por que isso é importante? Porque essas pessoas não têm o Novo Testamento, gente, somente o Antigo Testamento. Eles estão olhando Cristo em retrospectiva. Isso aqui é novo. É novo. É uma declaração de fé da igreja primitiva, então. O carro para, ambos descem a água, Filipe batiza o eunuco, e diz o verso 39 que ambos saem da água, o Espírito do Senhor arrebata Filipe, uma mesma ideia que aconteceu com Elias aqui, e o eunuco segue o seu caminho cheio de gozo, alegria, porque havia entendido as Escrituras, experimentado a alegria da salvação, e segue o seu caminho, sozinho, o eunuco aqui. E Filipe vai evangelizar algumas cidades aqui. Deu para entender a história? Como podemos aplicar isso à nossa realidade? Como podemos? A primeira coisa que percebemos aqui no texto é um homem sensível à voz de Deus no lugar certo e na hora certa. Sensibilidade à voz de Deus. A pergunta é, quando você levanta da cama, qual é a sua motivação? O que você pensa? Qual é a primeira coisa que passa na sua cabeça? Há um livro de Max Lucado chamado Deus que Trabalha no Turno da Noite. Ele compara o espírito a alguém que trabalha numa padaria dando movimento às máquinas. Você não vê. Enquanto você dorme, alguém está trabalhando e você acorda, o pão está onde? Na padaria. Ele compara o espírito a alguém que trabalha numa gráfica. Naquela época o livro, haviam jornais impressos muito ainda. E ele fala, enquanto você dorme, pessoas estão dando movimento às máquinas, imprimindo a história. Por isso ele compara o espírito àquele que trabalha no turno da noite. Você crê que Deus está operando aí fora enquanto você está sentado aqui? Quando você levanta da cama, você pensa assim, será que Deus preparou alguém hoje no meu trabalho para que eu possa falar do Evangelho hoje? Será que Deus tem me colocado especificamente nesse lugar, diante de alguém hoje, para que eu possa comunicar a Cristo? Mas você e eu somos meio católicos, não é verdade? Católicos. Quem tem a responsabilidade de pregar, de ensinar, é o pastor ou o padre, o cura. Culto a Deus tem a ver com espaço. Entro no espaço culto, que não tem nada a ver com o meu trabalho. Oração tem um lugar específico.
tenho que levá-lo para a igreja, o qual chamamos de templo, o qual chamamos de igreja. É o lugar onde as coisas acontecem, não é verdade? Onde Deus vem, se manifesta, você fecha hermeticamente Deus dentro do templo, e lá fora é a sua vida, Deus já não faz parte da história. Calvino dizia uma coisa muito interessante: se Deus chamou você para ser um pastor e você vai ser um médico ou qualquer outra atividade, o reino perde. Mas se Deus chamou você para ser um médico, um construtor ou qualquer outra coisa que seja, e você vai ser um pastor, o reino perde. É uma questão de vocação e você deve florescer aonde Deus tem lhe posto, aonde Deus lhe tem colocado. A pergunta é: o que é importante para a vida? O que é importante? O que vamos de fato levar? Por que é que nós estamos lutando? Qual é o maior legado que você pode deixar ao seu filho? Coisas que você nunca teve? É uma questão de vocação. Deus o tem chamado para quê? Para ser rico e abençoar outros? Fantástico. Faça. Abençoe outros através do seu negócio. Faça do seu negócio uma plataforma para que outros ouçam do Evangelho, inclusive os seus empregados sejam abençoados e levados a Cristo. Gente, a vida é mais do que isso. Eu vejo aqui que há poucos jovens na igreja, aqui poucos jovens, a maioria tem aí acima dos 40 e pico, né? E eu tenho 63, já estou no segundo tempo da vida e caminhando para o final, né? Enquanto eu olho para vocês, eu tenho a plena certeza, assim como eu, vocês e eu estamos morrendo. As suas células estão em processo de decomposição. A pergunta é: por que é que nós estamos lutando? Sensibilidade. Aquilo que Deus está fazendo na história. Atribuir um valor correto às coisas. É muito mais do que eu mesmo, né? Sensibilidade. Uma outra coisa importante aqui no texto. O eunuco está lendo o quê? As Escrituras. Não tem o Novo Testamento, somente o Antigo Testamento. Durante o governo, lembra o período grego, o período interbíblico lá, entre Malaquias e Mateus, 400 anos, havia um rei chamado Ptolomeu Filadelfo II, um grego. Ele obrigou 70 judeus a traduzir a Bíblia da língua hebraica para a língua grega, a Bíblia Antigo Testamento. Era a Bíblia que a igreja lia, a Bíblia que o eunuco está lendo aqui. Ele está lendo o texto. Uma outra coisa importante aqui no texto é a Bíblia traduzida na língua. Eu fiz parte de uma equipe de tradução da Bíblia, a língua Yanomami, uma pequena porção aí. Gente, você não imagina, é algo fantástico. Eu me lembro na escola linguística, o professor falava assim: se você vai ensinar a Bíblia, ainda que seja um povo bilíngue que fale português, não ensine a Bíblia em português, porque a língua primeira é aquela língua de origem, entendeu? A língua do coração. Porque nós dividimos conhecimento da língua em níveis, tá bom? Ele pode falar muito bem, você vai ver com o rapaz do Afegão aí, o senhor do Afegão, aí, eles dividem o conhecimento da língua em níveis. Ele pode muito bem falar questões econômicas, de economia. Você fala, ele fala a língua. Mas isso não quer dizer que ele vai entender coisas espirituais. Pensa para um estrangeiro orar em português. Eu estava falando para um cubano, agora que está em Minas, o Agostinho, somos amigos, veio para o Brasil recentemente. Ele falou, a grande dificuldade que eu tenho é orar em português. Eu não consigo, porque eu penso em espanhol. É difícil, então alguém falando uma linguagem da rua não quer dizer que ele vai conseguir orar ou entender a Bíblia na sua língua. E à medida que aumenta esse distanciamento cultural e linguístico, aumentam as dificuldades nessa compreensão do texto. Por isso a Bíblia traduzida na língua é importante. Wycliffe dizia assim, um tradutor da Bíblia, não? Dizia assim que a Bíblia, uma vez traduzida, nunca tira férias. Missionários tiram. Nunca fica doente.
e nunca é considerada estrangeira e sempre o que? Fala ao coração. A Bíblia traduzida na língua, mas não basta a Bíblia traduzida, é necessário o quê? Explicação. Vou dar um exemplo aqui para você, tá bom? Numa língua que você talvez não entenda. Eu estou andando com o Yanomami na selva. Aí, nu, tomando o pó de ósseo do falecido com mingau de banana, infanticídio, um outro mundo não tem nada a ver com a nossa realidade. Eu vejo o céu. E eu pergunto para o Yanomami, como é que você chama este branco? Ele vai falar, este rudumosia, céu. Já sei a palavra para céu. E eu quero ensinar então que Deus criou o céu. Primeiro, ele não tem Deus, não existe adoração, não existe expiação. O afegão aqui, certamente a ideia de Deus não é a mesma de você, posso garantir, por questões históricas, não? Mas o Yanomami não tem, então, a ideia de Deus, não existe. E criamos um nome para a divindade, e eu quero ensinar que Deus, essa divindade que nós criamos um signo linguístico nome, criou o rudomoço céu. Então eu digo assim, Rabnahatakua é assim, Rabamahinha Yaibadatashino Koma. Antes só havia Yaibadatã. E aí Deus, Rudomoço céu fez. Entendeu? Ele fala, entendi, é claro, Deus criou o céu. Mas sabe o que de fato ele entendeu? O céu, por Yanomami, é duro, preso através de esteios. Muito no passado, uma parte desse céu caiu, estamos pisando nele, soterrou muitos Yanomamis que viviam aqui, foram empurrados para baixo e se transformaram em seres com dentes compridos. Por isso o Yanomami tem medo de abrir buracos. Como fazem com os mortos então? Suspendem, quando está putrefato, pingando, somente com as mãos, tiram os ossos. Os ossos são levados para a casa comunitária, queimados, moídos e tomam com mingau de banana ou pupunha. Perceberam então uma simples palavra? Deus criou o rudomoço, passa por um filtro cultural e o que saiu do outro lado foi alguma coisa totalmente esquisita, a mensagem do cristianismo. Não basta o texto, é necessário o quê? Explicação. Somente um exemplo, por questão de tempo, vou usar para vocês nesta manhã. Pense você evangelizando num católico aqui em Montemor. Você fala para ele, você deve vir à igreja. Deixa eu explicar como ele entende isso aí. São Cipriano, um teólogo aí do século IV, ele dizia assim, olha como o católico ainda hoje entende, igreja. Venha à igreja para fazer parte de Cristo. Fora de Cristo, fora da igreja, fora de Cristo, o resultado é o quê? Excomunhão. Venha à igreja para fazer parte de Cristo. E a cada Eucaristia, cada missa, Cristo morre novamente. Fora da igreja não há salvação. Fora da igreja, a Santa Ceia e a Eucaristia não tem valor, porque o cura, o padre, é que tem o poder de transformar a hóstia em corpo e o vinho em sangue. É um sacrifício incruento. Perceberam a diferença? Nós fazemos assim, venha a Cristo para fazer parte da igreja. Pode até estar fora da instituição, mas ainda o quê? Parte de um corpo, a igreja. Porque igreja não é o quê? Não é prédio. Você percebe uma simples terminologia, ideias completamente distintas. Podia mencionar outras palavras aqui, não é? Mais complicadas, inclusive. Mas, gente, o que eu quero dizer, agradeça a Deus pela Bíblia traduzida, ame esse texto, estude esse texto, valorize esse texto. Eu fui numa entrega de Novo Testamento lá em Guiana Francesa, alguns anos atrás, para a língua Oyampi. Um missionário americano levou 24 anos para traduzir a Bíblia, Novo Testamento melhor, somente 24 anos. Pode imaginar quantas pessoas suaram?
para traduzir essa Bíblia. Concluir esse ponto aqui. Me lembro que eu estava na selva construindo uma pista, longe da civilização, longe da família, tudo no facão e no machado. E chegou um jovem que falava um pouco de português, tinha tido contato com garimpeiros. Depois de um dia intenso de trabalho, casa comunitária, a rede esticada ali, um foguinho ao lado, eu comecei a falar sobre a criação para ele. E ele só dizia, eu não entendo, eu não entendo. Quando eu comecei a falar em Yanomami, ele esboçou um sorriso e falou, agora eu entendo. Eu entendo. A Bíblia traduzida, provavelmente a família afegã não entenderão a Bíblia com toda a força do português que você entende. Provavelmente não. Ainda em inglês, não aprenderão com toda a força. Por isso a necessidade de ter paciência. Muita paciência. Muita paciência. Um homem sensível à voz de Deus, na hora certa, no lugar certo, a Bíblia traduzida e posterior explicação. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê graça para que sigamos aquilo que Ele tem nos proposto. Não desanime, Deus tem um ministério para a sua vida. E que Deus possa usá-lo aonde Ele tem plantado. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos neste domingo de lermos a Tua Palavra. Na tranquilidade, meditamos nela. Ó Deus, entoamos louvores ao Teu nome. Ó Deus, muito, muito obrigado, ó Deus. Mas sabemos que há milhões de pessoas que não têm este privilégio, mesmo no nosso Brasil. Pessoas tateando, buscando a eternidade, mas longe do Senhor. Por isso, ó Deus, pedimos ao Senhor que mova os nossos corações. Mas, ó Deus, mova os nossos corações, não somente para com as pessoas que estão longe do Senhor, mas para com aquelas pessoas que estão ao nosso redor hoje. Ó Deus, conhece a nossa dureza de coração e insensibilidade. Por isso, ó Deus, abre os nossos olhos. Ajude-nos a ver aquela pessoa que o Senhor tem atuado, ó Deus, e preparado. Ó Deus, dá-nos sabedoria na comunicação da palavra, ó Deus. Faz-nos amantes do texto, estudiosos do texto. E pedimos a bênção do Senhor para a nossa semana. Dirija-nos, ó Deus, orienta-nos. Precisamos do Senhor. Permita que não pecamos a direção. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, obrigado, pastor. Irmãos, orem pelo pastor Claudinei, orem pela irmã Priscila. Deus dê saúde, gás, visão e decisões certas, discernimento, esses tempos todos, os trabalhos que estão eles estão envolvidos. Bom, nós conhecemos boa parte disso, vamos orar a Deus por isso, tá? Deus abençoe a todos, obrigado mais uma vez, tá, pastor? Obrigado, irmã Priscila.